pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Jéssica Muniz e hoje nós vamos dar início ao nosso curso de Dicas de Penal e Processo Penal. Na nossa aula número 1, nós vamos ver questões de direito penal exclusivamente. Serão 3 questões retiradas do último exame da OAB, o exame de número 37. Então, sem mais delongas, vamos à análise das questões. Então, a nossa aula de número 1, como eu já disse para vocês, vai ser exclusivamente de direito penal. As nossas próximas aulas nós iremos mesclar entre direito penal e processo penal, tá ok? Então, as nossas redes sociais estão aí para vocês, tá? Do Cultive e a minha rede social. Vamos lá. A primeira questão que eu trouxe para vocês foi a questão 58 do 37º exame da OAB. Assim dizia a questão: Antônio, de 49 anos, manteve numerosas relações sexuais consensuais com Miriam, à época com 13 anos, que tinha experiência sexual anterior durante o namoro entre eles. Antônio tinha conhecimento da idade de Miriam. Sobre o caso, assinale a afirmativa correta. Letra A. Antônio cometeu conduta típica, ilícita e culpável. Letra B. Antônio cometeu conduta ilícita e culpável, mas não típica. Letra C. Antônio cometeu conduta típica e culpável, mas não ilícita. Letra D. Antônio cometeu conduta típica e ilícita, mas não culpável. Vamos lá. O que o examinador queria saber de você nessa questão? Ou melhor, o que você precisava saber para você acertar essa questão? Inicialmente, qual crime nós estaríamos diante? Tudo bem que a primeira questão, a primeira letra, diz que foi conduta típica, ilícita e culpável. Ok. As demais não colocam todos os 3 substratos do crime. Porém, para você responder essa questão, você teria que saber de qual crime em tese estaríamos tratando, tá? O crime em tese seria o crime do artigo 217-A, estupro de vulnerável, que assim diz: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena reclusão de 8 a 15 anos. Tá ok. Então, se nós formos analisar, vamos voltar lá na questão. Antônio tinha 49 anos, Miriam, 13 anos. Então, Miriam, menor de 14 anos. Antônio teve relações sexuais consensuais com Miriam. Então, em tese, ele estaria em curso no crime do artigo 217-A. Só que a questão ela trouxe uma maldade. Por quê? Ela colocou para ver se o candidato sabia as orientações jurisprudenciais, a questão da consensualidade. Porque ele frisa aqui que as relações sexuais entre eles foram consensuais. E ainda frisa outro dado, que Miriam tinha experiência sexual anterior. Então, isso aqui o examinador colocou para ver se você conhece a jurisprudência. Porque se você fosse apenas pelo artigo 217-A, na mesma hora você poderia dizer: ah, ok, foi crime mesmo. Só que ele colocou isso aqui para te confundir, para você pensar, ele queria que você colocasse o seguinte pensamento na sua cabeça: olha, será que pelo fato dela ter consentido com a relação sexual e dela já ter experiência sexual anterior, não descaracterizaria o crime? Será que por causa disso a conduta não seria típica? Ou não seria ilícita? Ou não seria culpável? Que seriam as questões, seriam as alternativas B, C e D. Então vamos lá. Para isso você teria que ter em mente a súmula de número 593 do STJ. Então eu coloquei aqui para vocês, eu vou estar lendo, e diz o seguinte: o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante. Então aqui, meus amigos, olha, essa parte é muito importante. Sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com a agente. Então, com essa súmula, caiu por terra qualquer dúvida que nós poderíamos ter com relação a essa questão. Essa questão ela quis te confundir para o seguinte:
Se Antônio tinha um relacionamento amoroso com Miriam, ela consentiu com a relação sexual, ela tinha experiência sexual anterior, não seria crime? Não, então nós vemos que pela súmula 593 do STJ, conjugada com o artigo 217A, estupro de vulnerável, a única assertiva correta seria a letra A, assertiva letra A, tá? Antônio cometeu conduta típica, ilícita e culpável. Eu vou voltar para cá, agora aqui, vou voltar aqui, e agora nós vamos analisar a segunda questão. Então vamos lá. A segunda questão que eu trouxe até na ordem, tá? É a questão de número, estava lá na sua prova, se você fez, é claro, essa prova da OAB, estava lá no número 59. Assim diz a questão. Kim foi preso em flagrante delito portando 1 quilo de cocaína ao tentar embarcar em ônibus na rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro, e seguiria em direção a São Paulo, onde Kim pretendia vender tal substância para um comprador local. Ao ser denunciado por tráfico de drogas interestadual, artigo 33 combinado com artigo 40, inciso 5, ambos da Lei 11.343 de 2006, a defesa técnica de Quinho alegou que a hipótese seria de tráfico de drogas simples, pois, em razão da prisão em flagrante delito, o acusado jamais conseguiu efetivamente transpor a fronteira entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Sobre a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso 5, da Lei 11.343 de 2006, assinale a alternativa correta. Letra A. São imprescindíveis a inequívoca intenção de realizar o tráfico interestadual e a efetiva transposição de fronteiras. B. São desnecessárias a inequívoca intenção de realizar o tráfico interestadual e a efetiva transposição de fronteiras. C. Basta a inequívoca intenção de realizar o tráfico interestadual, sendo desnecessária a efetiva transposição de fronteiras. Letra D. Basta a efetiva transposição de fronteiras, sendo desnecessária a inequívoca intenção de realizar o tráfico interestadual. Então vamos lá. Para você acertar essa questão, você teria que ter conhecimento da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. Então, inicialmente, você teria que saber o artigo 33. O 33 caput, que diz: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo, fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Tráfico, né? O caput do tráfico. E o artigo 40, ele traz algumas majorantes, tá? As penas previstas nos artigos 33 a 37 desta lei são aumentadas de 1/6 a 2/3, C, inciso 5, caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre estes e o Distrito Federal. Então, aqui, a questão queria saber também, mais uma vez, se você estuda jurisprudência. Então, mais uma vez, a importância da jurisprudência no estudo para a OAB e para concursos públicos. Não bastava você apenas conhecer o artigo 33 caput e o artigo 40. Você precisava conhecer também a jurisprudência pátria, tá? A súmula 587 do STJ diz o seguinte: para a incidência da majorante prevista no artigo 40(5) da Lei 11.343, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Porque aqui na questão, no final, disse o seguinte: disse que a defesa de Quinho alegou que o tráfico de drogas seria simples, porque ele não conseguiu transpor a fronteira. Ele foi pego antes, ele foi preso antes, ele teve a sua prisão em flagrante antes da transposição da fronteira.
Só que essa mesma questão também diz que a intenção de Quinho era vender a substância em São Paulo. Então, segundo a súmula 587 do STJ, a defesa técnica de Quinho não tem razão, tá? Não merece crédito a alegação da defesa de Quinho. Quinho praticou, então, efetivamente o artigo 33, combinado com o artigo 40, inciso 5. Então, ele vai ter, sim, essa majorante, tá? Então, o gabarito possível, o único gabarito possível aqui, a única alternativa adequada, alternativa C. Basta a inequívoca intenção de realizar o tráfico interestadual, sendo desnecessária a efetiva transposição de fronteiras, tá? Então, meus amigos, mais uma vez nós vemos que o estudo é um estudo conjugado, mas nós estamos aqui para isso mesmo, para esclarecer, para esmiuçar essas alternativas, para vocês entenderem o porquê desse gabarito, tá? Vamos agora para a questão de número 3, tá? E vai ser a última questão, tá? A questão de número 3 e última questão, que eu separei aqui para vocês. A questão de número 3 foi a questão 60 do 37º exame da OAB. Silvio, mediante emprego da ameaça de esquartejá-la com sua espada, arrancou o cordão de ouro do pescoço de Ana. Após tal subtração, Silvio foi perseguido por policiais militares que lograram prendê-lo em flagrante delito e recuperar o bem subtraído da vítima. É correto afirmar que Silvio cometeu o crime de: letra A, extorsão tentada. Letra B, roubo tentado. Letra C, roubo impróprio. Letra D, roubo consumado. Então, inicialmente aqui nessa questão, nós temos dois crimes, né? Sejam eles tentados, próprios, consumados, mas temos dois tipos de crime aqui. Para você acertá-la, você teria que saber primeiramente a diferença entre extorsão e roubo, tá? Então, antes de mais nada, para você poder eliminar algumas assertivas aqui e poder acertar no final essa questão, você teria que saber qual a diferença entre extorsão e roubo. Você precisaria saber se nós estamos aqui diante, se essa conduta narrada, se a conduta de Silvio se enquadraria em extorsão ou em roubo, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês. Então, vamos lá. Estamos diante de qual crime? A extorsão está no artigo 158 do CP e diz o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pena reclusão de 4 a 10 anos e multa. Já o roubo está no artigo 157 do CP, que diz subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Então aqui, meus amigos, nós estamos diante de roubo, tá? Nós não estamos diante de extorsão. Por quê? No roubo, o agente criminoso, ele precisa, ele precisa de uma conduta da vítima. Ele precisa que a vítima lhe entregue o bem. A vítima, ela não está entregando o bem de forma espontânea. Ela só está entregando o bem porque ela foi ameaçada, que no caso ameaçada de ser esquartejada. Na extorsão, não. Na extorsão, a vítima entrega o bem para o agente criminoso, tá? O agente criminoso, ele não tira o bem da vítima, a vítima entrega, tá? Então, aqui nós estamos diante de roubo. Então, nós já cortamos a letra A, já não é extorsão tentada. Então, agora nós precisamos descobrir se estamos diante de roubo tentado, roubo impróprio ou roubo consumado, tá? Então, vamos lá. Sobraram 3 alternativas, né, como eu acabei de dizer. Agora, para nós sabermos se estamos diante de um roubo consumado, nós precisamos visitar as 4 teorias existentes sobre a consumação do crime de roubo, tá? Hoje em dia já está pacificada qual é a teoria que nós utilizamos, qual é a teoria adotada no nosso ordenamento jurídico. Mas nós precisamos conhecer as 4 teorias, porque numa prova como essa vai fazer muita diferença e pode ser aquele ponto a mais, né? Pode ser o ponto da sua aprovação. Então, vamos lá.
Teoria da Contretácio. A teoria da Contretácio, ela diz o seguinte: para a qual a consumação ela se dá pelo simples contato entre o agente e a coisa alheia. Tocou ali, consumou. Tá? Então, pelo simples fato dele tocar a coisa, consumou o crime. Tá? Consumaria o crime de roubo. A teoria da apprehension almoço, ela diz o seguinte: o crime se consuma quando a coisa passa para o poder do agente. Tá? Passa para o poder do agente, não interessa quanto tempo fica com a gente, mas a coisa ela sai da esfera de disponibilidade da vítima e vai para a esfera de disponibilidade do agente criminoso. Essa é a teoria da apprehension almoço, também conhecida como almoço. Tá? A teoria número 3 é a teoria da Blácio. Tá? A consumação é ocorrida quando a coisa, além de apreendida, é transportada de um lugar para o outro. Então, além de tirar da esfera de disponibilidade da vítima, ele precisa transportar de um local para o outro. E a última teoria, a teoria da Ilácio. Ela exige, para que ocorra a consumação, que a coisa seja levada para um local que o ladrão tenha salvo. Então, seria para um local onde ele tem a posse mansa e pacífica. Então, essa seria a teoria da Ilácio. Tá? No nosso ordenamento jurídico, atualmente, nós adotamos a teoria 2, teoria da apprehension ou amócio. Tá? Segundo a súmula 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Então, houve nesse caso, amigos, o quê? Roubo consumado. Então, a única assertiva correta seria a assertiva de roubo consumado. Tá? Nós vemos aqui, ó, nós verificamos que Silvio, mediante emprego da ameaça de esquartejar Ana, tá, arrancou o cordão de ouro do pescoço dela. Né? Após a subtração, foi perseguido por policiais militares que lograram prendê-lo em flagrante delito e recuperaram o bem subtraído. Só que esse bem já tinha saído da esfera de disponibilidade da vítima, tá? Já havia sido retirado da vítima. Então não interessa quanto tempo ele ficou, mesmo que os policiais militares o prenderam logo após o crime de roubo está consumado, tá? Então, a letra D, né? Eu já falei, roubo consumado. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado dessa dinâmica, tá? Nós vamos trazer a cada aula algumas questões de concurso público e vamos estar, assim, esmiuçando, resolvendo e sempre colocando o porquê foi marcada aquela questão. Por que o gabarito é a letra D, por exemplo, aqui nessa nossa última questão? Nós vimos por quê, não é mesmo? Então, meus amigos, essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estejam acompanhando as nossas redes sociais, tá? Nós vamos ter novidades em breve. Então, acompanhem com a gente. Deixa eu trocar aqui. Esteja acompanhando a gente, acompanhe com o Tive, acompanhe também a minha rede social, e vocês vão ficar sempre atualizados em matéria de direito penal e direito processual penal. E isso, se cair na sua prova, você com certeza vai acertar e depois você vai me agradecer. Tá bom? Eu espero você nos próximos vídeos. Até breve.